Olá, eu sou a Agatha Barão e esse é o trabalho de Morfologia Vegetal do primeiro semestre, sob orientação da professora Bruna Veridiana Miller. Bom, essa é uma representação então da célula vegetal. Ela não possui esse formato redondo, mas aqui foi mostrado só para exemplificar mesmo. Mas ela não é redondinha assim. Então aqui nós possuímos a parede vegetal, que é uma das principais características da célula, né, vegetal. Aqui nós possuímos a membrana. Outra característica também das células vegetais é a presença dos cloroplastos, representado em verde aqui, que são organelas responsáveis pela fotossíntese. Possui também grandes vacúolos. Aqui também é representado as mitocôndrias. Representado em roxo são os peroxissomas. Aqui possui o complexo de Golgi e aqui o retículo endoplasmático, bem como o núcleo e o nucleu. E aqui representado em verde é o citoplasma, onde contém algumas substâncias como DNA. A parede celular constitui principalmente celulose e a sua função é fornecer suporte e rigidez. As células vegetais também muitas vezes possuem estruturas ligadas à membrana. E para finalizar, então, essa parte da apresentação da célula vegetal, só relembrando algumas diferenças. A parede, que fornece rigidez para as células e suporte estrutural. Os plastídeos, que ajudam no armazenamento, os plastídeos, que ajudam no armazenamento de produtos vegetais. Cloroplasto, também representado em verde, que ajudam na realização do processo de fotossíntese. E o vacúolo, que tem no seu interior água e que são úteis, para armazenar alguns materiais. Agora a representação da membrana celular. Então, ela reveste a estrutura do organismo celular, faz a intermediação de transporte de substâncias para dentro e fora da célula, e isso é possível devido à sua permeabilidade seletiva. Ela protege, o organismo celular, é o local da síntese de glicose, recebe e transmite sinais hormonais e ambientais para dentro e fora da célula. Então, ela é capaz de reconhecer e sinalizar as diferentes substâncias que chegam até ela. Aqui, então, ela possui uma bicamada fosfolipídica, aqui como se fosse a cabecinha, do lipídio. Aqui, um glicolipídio, um carboidrato. Aqui, a junção, é uma glicoproteína. Também possui uma proteína alfa-hélice, possui uma proteína globular e, a membrana, ela também possui proteínas periféricas, que são aquelas que não transpassam a membrana, mas também possui as proteínas integrais, que são aquelas que transpassam toda a membrana, ou também as proteínas de canal. Como dito, então, por ela possuir essa bicamada fosfolipídica, faz com que a região externa seja hidrofílica, ou seja, então, atraindo, tendo uma atração por água, e essa mais interna sendo uma região hidrofóbica. Aqui ela também possui colesterol ligado, na membrana. E justamente por ela possuir uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica, é que ela precisa dessas proteínas que facilitam o transporte, Então, de acordo com esse tipo de transporte, ele pode ser denominado um transporte passivo ou um transporte ativo. Então, o transporte passivo é aquele que vai ocorrer a favor de um gradiente de concentração sem gasto de energia. O transporte passivo pode se dar por difusão simples, facilitada ou osmose. A difusão simples, então,
é quando umas moléculas simples difundem-se livremente através da membrana, tá? A difusão facilitada é quando essa substância vai precisar de um auxílio das proteínas carregadoras de canal, né, para poder passar. Ou a osmose, que é o movimento das moléculas de água através da membrana. Né? O transporte ativo é mediado daí por proteínas conhecidas como bombas. Então, essas bombas são movidas por energia química, né, que é o ATP. Ou o transporte mediado por vesículas. E para finalizar, então, o tecido colenquimático e as células colenquimáticas. Então, o colênquima é formado por células vivas, colênquima, alongadas e dotadas de paredes muito grossas e rígidas. A rigidez das células colenquimáticas se deve a reforços de celulose localizados geralmente nos cantos de suas paredes. Há diferentes tipos, né, de células colenquimáticas ou diferentes tipos de colênquima. O colênquima angular, que há espessamento da parede celular na seção longitudinal e nos ângulos, e é o tipo mais comum, ocorrendo nos caules. O colênquima lamelar, que apresenta espessamento em todas as paredes, tangenciais externas e internas, e é pouco comum, ocorrendo em caules jovens. O colênquima lacunar, que possui as paredes espessadas nos ângulos, mas apresenta, né, espaços cheios de ar entre as células. E o colênquima anular, que com todas as paredes espessadas da célula, né, apresenta um lumen circular. Bom, essa foi a apresentação então para o trabalho de morfologia e eu agradeço desde já.